nos momentos de dificuldades, lutas e aflições, nós podemos enxergar como se a nossa fé e a nossa confiança em Deus estivesse sendo provada e nós queremos ser aprovados, não é mesmo? Esse é o estudo de número 1103 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Pedro nos ensina que esses momentos adversos que enfrentamos, como provações, situações difíceis, pode nos aproximar mais de Deus e sermos aprovados por Ele. Vamos ao nosso tema. Quando a fé é provada e aprovada. Nosso texto base está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, que diz: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de nosso Jesus Cristo. Moisés, ele teve um encontro verdadeiro com o nosso Deus, e nós vamos ver em Êxodo capítulo 3, verso 6, que diz: além disso, ele disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. Moisés, ele estava apacentando o rebanho do sogro dele, de Jetro, e ele percebeu que uma sarça queimava, mas não se consumia, e ele decidiu ver o que seria aquilo. E lá na sarça, Deus falou com ele, Deus o chamou para que libertasse o povo de Israel, que estava escravizado e sofrendo no Egito. E Deus disse a Moisés que ele teria vitória. Êxodo no capítulo 3, verso 20 e verso 21. E eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as maravilhas que farei no meio deles. E depois disso, ele vos deixará ir, e eu darei favor a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando fordes, não ireis vazios. Deus deu a promessa da vitória para Moisés, mas também Deus o avisou que todo o povo contemplaria todas as maravilhas que o Senhor faria lá no meio deles. Moisés precisava ter fé, e a fé deveria ser inabalável. Quando Moisés compareceu diante de Faraó, tanto ele como Arão foram humilhados, afrontados, desprezados, e diante dos israelitas também ele foi até censurado. Êxodo no capítulo 5, verso 4 e verso 21 diz: e o rei do Egito lhes disse: por que vós, Moisés e Arão, impedis o povo de trabalhar? Ide as vossas cargas. E disseram a eles: o Senhor olhe para vós e julgue por quanto fizeste que o nosso cheiro fosse abominado aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos, colocando-lhes nas mãos uma espada para nos matar. A fé de Moisés no Deus vivo várias vezes foi colocada à prova por Faraó e também pelos israelitas. Nós podemos nos lembrar que a própria Miriam e o próprio Arão se levantaram contra Moisés, mas Moisés não desistiu. Ele se manteve firme no Senhor e Deus testemunhou dele. Êxodo capítulo 33, verso 11 diz: então Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face, como quem conversa com seu amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento. Contudo, o jovem Josué, filho de Num, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Deus testemunhou da fidelidade e da mansidão de Moisés. Deus falou para Arão e para Miriam
que Moisés era o mais fiel dos servos dele, e o profeta Elias, ele também teve a sua fé provada quando Deus mandou ele se apresentar diante de Acabe, mesmo sabendo que Acabe queria matá-lo. 1 Reis capítulo 18, verso 1 diz: algum tempo depois, no terceiro ano daquela severa estiagem, Yahvé, o Senhor Deus, ordenou a Elias: vai, apresenta-te diante de Acabe, eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. Elias, ele foi se apresentar ao rei Acabe, mesmo sabendo através de Obadias que Acabe tinha mandado procurá-lo por todos os reinos para que ele fosse morto. 1 Reis capítulo 18, verso 10. Juro por Yahvé, o nome do Senhor, o teu Deus, é Obadias falando para o profeta Elias, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu Senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E todas as vezes que uma nação ou reino afirmava que tu não estava refugiado em suas terras, ele os fazia jurar que haviam se empenhado em tua procura, mas não havia sido possível encontrar-te. Mesmo Obadias advertindo a Elias, Elias obedeceu às ordens do Senhor, e assim que Acabe viu, ele chamou Elias de perturbador, chamou Elias de o flagelo de Israel, o responsável pelos problemas. Mas o profeta Elias confrontou o rei Acabe. 1 Reis capítulo 18, verso 18, ao que prontamente Elias respondeu: não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos de Yahvé, o Senhor, e cultuastes aos Baalins. Elias não foi morto por Acabe, mas pôde mostrar para todo Israel que somente o Senhor é Deus. Mesmo que o homem tentou fazer mal a Elias, o Senhor o escondeu, e a Bíblia nos diz que Elias não viu a morte, mas ele foi arrebatado pelo Senhor, ele foi levado por um redemoinho. 2 Reis capítulo 2, verso 11 diz: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. A fé do profeta Elias em muitos momentos foi provada e foi aprovada pelo nosso Deus, e a gente vê que ele não viu a morte. E quem sucedeu Elias foi o profeta Eliseu, e ele também teve a sua fé provada. Vamos nos lembrar quando o rei da Síria fez guerra a Israel, mas Deus revelava ao profeta Eliseu os propósitos secretos dele para que destruíssem a Israel, e o rei da Síria ficou furioso porque os planos dele não funcionavam. Ao descobrir que era o profeta Eliseu que relatava ao rei de Israel, ele mandou o exército buscar Eliseu lá em Dotã, onde Eliseu estava. 2 Reis capítulo 6, verso 14, então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Imagina, era um grande exército para buscar um só homem. Eles queriam buscar Eliseu, mas Eliseu tinha fé no Deus vivo e poderoso, e Eliseu agradava ao nosso Deus. Quando o servo de Eliseu viu aquele exército cercando a casa, ele ficou aterrorizado, mas Eliseu o tranquilizou. Eliseu pediu para que Deus abrisse os olhos daquele jovem, pois o próprio Eliseu, ele cria que ele estava sendo guardado pelo Deus vivo. 2 Reis capítulo 6,
verso 16 e verso 17, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Nós não devemos temer os inimigos, porque o Senhor, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador dos céus e da terra. E o Senhor, ele tem anjos, ele tem exércitos de anjos para nos dar livramento. E o profeta, ele orou por aqueles soldados, sabe o que ele pediu? Para que Deus deixasse eles cegos, e Deus ouviu a oração de Eliseu. Aqueles soldados ficaram cegos e Eliseu os conduziu até o rei Jeorão, onde lá Eliseu orou novamente e Deus curou a cegueira daqueles soldados. Quando o rei Jeorão viu aqueles homens, ele queria matá-lo, mas Eliseu orientou-o para que não matassem. Sabe por quê? Porque eles não eram prisioneiros de guerra, eles deveriam era ser alimentados com água e pão. E assim aconteceu. O rei Jeorão deu um banquete para os soldados inimigos, para os soldados da Síria. Tempo mais tarde, Ben-Hadad, que era o rei da Síria, ele cercou a Samaria, e houve muita fome naquele lugar, a ponto de mães comerem seus próprios filhos. Isso trouxe muita ira e indignação no rei Jeorão, o qual enviou mensageiros para que matassem a Eliseu. Mas o profeta, ele deu uma palavra de fé e esperança, porque ele confiava no Deus vivo e poderoso. Segundo Reis capítulo 7, verso 1 diz: Eliseu respondeu: escuta a palavra de Yahvé, assim diz o Senhor, amanhã por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Eliseu tinha fé genuína no Senhor e Deus honrou a Eliseu. Deus honrou a palavra que saiu da boca dele, pois no dia seguinte 4 leprosos, para fugirem daquela fome tão intensa, foram ao acampamento dos sírios e constataram que lá não tinha nenhum soldado. Segundo Reis capítulo 7, verso 6 e verso 7 diz: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Crepúsculo é o início da noite, mas no dia seguinte, assim como profetizou Eliseu, aconteceu. A fé de Eliseu foi provada e foi aprovada por Deus. Aleluias! E no nosso texto base, o apóstolo Pedro está nos ensinando que a nossa fé, ela é provada e ela é muito mais valiosa do que o ouro. 1 Pedro capítulo 1, verso 7, como diz o nosso texto base: assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultam em louvor,
glória e honra. Quando Jesus Cristo for revelado, o apóstolo Pedro estava ensinando aos cristãos que estavam espalhados devido às perseguições. Eles estavam dispersos pela Ásia, pela Galácia, pela Capadócia, Bitínia e Ponto. E Pedro estava mostrando, ensinando para eles que as provações, as lutas, as dificuldades pode até entristecer por um pouco de tempo. Agora nós podemos aprender com Pedro. Nós, assim como eles, devemos ter a esperança viva no Deus Todo-Poderoso, porque a nossa fé, ela deve resultar em louvor e honra na revelação de Jesus Cristo. Vou começar a concluir. Muitas vezes, Deus nos honra diante dos homens. Quantas vezes nós fomos honrados por Deus? Mas nós temos a promessa que ao sermos aprovados, quando o nosso Cristo for revelado, receberemos do nosso Senhor louvor, honra e glória. É necessário nos momentos das dificuldades, das aflições e das angústias, nos fortalecermos no Senhor, nos aproximarmos do Senhor e sempre lembrarmos que o Deus a quem nós servimos é o Todo-Poderoso e Ele está conosco. Ele nos sustenta diante das provações e lutas. Precisa se lembrar que é só um pouquinho de tempo e nós estaremos para sempre com o nosso Mestre. Hebreus capítulo 10, verso 37. Porque ainda um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Glória a Deus, aguenta só mais um pouquinho, porque se você estiver com seus olhos colocados no Senhor, tenha certeza que a tua fé, ela vai ser aprovada pelo nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça seus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não está inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.